Beleza. Saudações a todos. Venho através desse vídeo apresentar uma alternativa a ser debatida na sociedade como forma de mudança política, tanto na estrutura como no seu paradigma. Eu vou apresentar de forma direta e clara a ideia e continuar a explanar ao longo do vídeo. Quem quiser só ver o conceito e espalhar, tranquilo. Quem quiser continuar assistindo para debater as ideias junto, vamos embora. O conceito é que todo representante que atua em um cargo na esfera política é em si um servidor público. Logo, o que eu proponho é a eliminação do sistema de votos e a instituição de concurso público para cargo político em todas as esferas. No caso, para vereador, para deputado, para senador, prefeito, governador e para presidente. Consequentemente, todos os cargos correlatos atualmente possíveis de indicação, como um assistente, secretário, ministro, etc., também passaria a ser concursado. Aí o intuito não é desestruturar o sistema político como conhecemos, apenas a forma de acesso a ele. Ou seja, os cargos, duração e atribuições continuariam os mesmos, porém estaríamos livres da influência partidária, financiamento de campanha e influência externa no sistema político, o que gera corrupção. Além de tudo, de forma igualitária, qualquer brasileiro com condição, no caso, nível de estudo, estaria apto a ocupar um cargo político público, independente da classe social, regionalidade, e como a diversidade de cargos será composta por indivíduos sem uma correlação direta, aquém do conhecimento pessoal e interesse correlato à sua função, as divergências com base em interesses partidários ou pressões externas não mais existirão. O que ocorre com isso? Abrem-se as portas para a tratativa baseada na transparência e no interesse coletivo. Esse é o resumo da ideia. Aí o que eu coloco aqui é o seguinte: existe a fragilidade em um sistema como o proposto? Com certeza. No entanto, essa não é a única questão para não se tentar essa mudança. No caso, como comentei no início, o intuito é chamar a sociedade e repensar o modelo de política atual. Ou seja, eu estou fazendo um convite aqui para todas as entidades civis, no caso, pensarem na melhor forma de reestruturar o sistema e contribuir com as suas opções. Então, entidades aí como a OAB, que é a Ordem dos Advogados, CRM, que é o Conselho Regional de Medicina, não só o regional, nacional, o CREA, que é o Conselho de Engenharia e Arquitetura, e todos os outros conselhos que existem aí, baseado nas diversas áreas, também tem que contribuir com o que eles conhecem para a ideia se tornar uma realidade. Então, o que eu coloco aqui? Com a contribuição de normatizações e viabilidade da proposta. Nesse caso, como a proposta inicial, o que eu pensei é da seguinte forma: mantermos o calendário de eleições e já nas próximas eleições, serão eleições para vereador e prefeito, substituir o colegiado de prefeito e vereador por cargos concursados, os quais iriam, no caso, atuar lado a lado com o colegiado partidário até o fim do mandato desses, o qual se daria por concurso. No caso, nas próximas eleições, 2016, já se dá a troca da questão de voto para a questão de concurso. Abre-se o concurso para quem tem a maioridade, quem tem uma formação proporcional ao cargo que vai ocupar na esfera política, e aí você já não tem mais a influência partidária, você não tem mais a influência de empresa externa, que o lobby que está bancando o partido, que está bancando alguma coisa que vai exigir alguma coisa em troca depois dentro do governo. No fim do mandato desses, como eu comentei, depois vem os outros concursos, que será lá deputado, estadual, governador, presidente e tudo mais. E aí segue a mesma estrutura e você faz uma renovação no sistema como um todo. Eu penso que não haverá problema, tá? Muita gente pode falar, mas isso vai causar um problema, que você vai ter concursado com o pessoal que foi votado. Eu penso que não vai ter problema porque a influência partidária não será mais necessária. Ou seja, os atuais partidos no exercício da função, eles não afundariam o sistema, pois após a sua saída será instaurada uma auditoria com transparência pública para monitorar as atividades, tá? Já que são representantes públicos no exercício da função,
Eu acho que eles não fariam essa questão de quebrar o governo para quem assumir depois, pegar um sistema falido e falar que o projeto que foi proposto não vai dar certo. Mesmo porque depois você pode fazer uma auditoria, você pode fazer a CPI e levantar se a pessoa que estava lá trabalhou direito para fazer uma transição necessária e de acordo. O que eu penso, né? O que eu penso é que após a gente avaliar essa transição do processo eletivo e passar isso para um processo concursado, com certeza será um marco na história da democracia como um todo e atribuirá o poder de decisão e ação diretamente ao povo. Né? E aí o que eu penso é o seguinte: como se dariam os critérios dos concursos? A princípio, como já é efetuado por demais cargos públicos, com algumas adaptações. Por exemplo, para prefeito, seriam concursos regionais nos quais os inscritos seriam restritos aos residentes no município. Tá? Por quê? Porque cada município tem um prefeito. Só que em alguns determinados concursos você pode residir numa cidade e prestar concurso para outra. No caso, eu acho que seria o ideal a pessoa que reside no município está restrito ali a participar de um concurso para prefeito daquele município, porque ela está mais acostumada com o cotidiano da própria cidade. Né? E aí isso é uma questão a ser debatida e aperfeiçoada. O que eu penso também é que, por exemplo, no concurso, pode-se seguir o critério da maioridade, acima de 21 anos, como é normal, só que tem que colocar a questão da formação superior. Por que a formação superior? Porque o prefeito ele é um administrador, então você pode colocar como critério de preferência uma formação em administração, ciências contábeis, ou algo correlato nesse sentido. Não que as outras áreas não vão poder, mas é que você tem outras definições para as outras áreas, e aí é onde eu vou chegar agora. Tá? No caso, para vereador, poderia ser feitos os mesmos critérios, com a ressalva que a preferência se daria para o conhecimento diverso, ou seja, uma quantidade de vaga para uma especialidade X, Y, Z, etc. A gente sabe que o colegiado aí de vereador é muito grande, é extenso. Como você tem vários vereadores que representam várias regiões, você pode separar uma quantidade de vereadores com uma especialização na área de humanas, em medicina, que aí ele vai estar mais apto a aprovar projetos da área da saúde. Outro vereador com a área de exatas, porque ele vai estar mais apto a aprovar projetos aí de arquitetura, de engenharia, de matemática, enfim. E aí segue por essa questão. E seguindo esse critério também, para a secretaria, respectiva pasta, cada secretaria tem uma pasta específica, ela teria também a preferência de quantidade de vagas de secretário de acordo com o ensino superior que a pessoa teria. E aí você abre um leque de opções aí para várias pessoas de diversas áreas do nível superior poder participar desses concursos. Isso fará com que após essa questão, com essa gama de pessoas aí entrando nesses cargos, o que eu coloco aqui, uma coisa que eu levanto, né? Isso fará com que não haja mais palhaço, jogador de futebol ou cantor como vereador ou deputado? É uma pergunta que eu mesmo me fiz. E no meu raciocínio, eu penso que pelo contrário. Tá? Qualquer um, em qualquer profissão ou ramo de atuação, com conhecimento necessário, estará apto a se concursar para qualquer cargo. A diferença é que a comprovação da sua aptidão aquém da sua condição em determinado momento da sua vida. Né? Ou seja, que o cara ele pode ser qualquer profissão, ele pode ir lá e se concursar. E se ele tem uma aptidão, passou um concurso, não tem porquê ele não está lá. Então, mas você está discriminando, que hoje em dia você tem o cara que é o cantor, é o ex-jogador, é o cara que participou de um programa XY, pegou os 15 minutos, foi bem votado e está lá. Muita gente questiona, mas esse cara está lá por quê? Porque é o poder da mídia, a influência partidária. Nesse caso, uma das alternativas que isso ia trazer de benefício é que essa pessoa ela pode participar do concurso, ninguém está excluindo ela, só que ela só vai passar se ela tiver a capacidade de chegar lá, prestar o concurso e se eleger, e passar em primeiro lugar dentro daquele concurso. Então ninguém vai estar excluindo ninguém por causa disso ou daquilo, mas a pessoa vai ter que se dedicar, estudar e ter a aptidão para estar lá, tá? Aquém do que ela seja dentro da esfera da sociedade. Né? E aí alguns vão dizer, mas em concurso existe falha e fraude na aprovação. Tá? Porém, como é de interesse da sociedade, o que eu penso, entidades civis como universidades poderiam acompanhar esse processo e até incluir isso na formação acadêmica.
o curso da faculdade e ao longo desses anos, quando tiver a eleição, ir fazendo auditoria desses casos e verificando se tem falha, se teve fraude ou não. Isso seria um bem da própria sociedade para com ela mesma, tá? E ainda mais, aqueles que argumentam ou que argumentarem que o poder ficaria ligado a uma pseudo-elite intelectual, porque tem gente que vai levantar esse assunto também, só o cara que tem nível superior, de repente só a elite que tem fácil acesso ao nível superior, ou aquele cara que passa o dia inteiro estudando, é esse cara que vai ser o governante do país. Pode ser, num primeiro momento isso pode ser sim, só que cabe uma ressalva, como eu disse, num primeiro momento pode, porém ao longo do tempo o interesse do brasileiro em si, para buscar uma qualificação, para participar do processo como um todo, estenderá o conhecimento e a qualificação da própria população. E para aqueles que não possuem uma formação completa na atualidade, no caso eu estou propondo isso daí para 2016, ainda haverão cargos menores associados aos maiores, como cargo administrativo burocrático, cargos de motorista, entre outros, os quais não serão mais indicados. Hoje em dia o cara entra, ele pode colocar fulano de tal como motorista, colocar fulano de tal que ele vê na rua como uma secretária, fulano como cargo administrativo, office boy, e tudo isso gera gera um processo de inflação de cargos, cargos inchados, folha de pagamento inchada, e muita coisa bagunçada. Com esse sistema, como todo mundo vai ser concursado, você não tem mais indicação, o cara não pode colocar mais o que ele quer, e todo mundo que está dentro e trabalha na esfera pública tem que participar do processo de concurso. E aí você tem essas pessoas que não têm uma formação na atualidade, mas ela pode entrar num cargo, se especializar, e numa próxima candidatura ela vai estudando e vai arquivando aí o conhecimento para poder estar em pé de igualdade numa proximidade, num futuro mais próximo, ou nas outras oportunidades. Aí o que eu coloco aqui, como eu disse, é que acaba com a estrutura de esfera pública inchada e mal administrada, abrindo para isso a possibilidade de se preparar para futuras oportunidades. Também é de se notar que a estrutura de cargos e atribuições ficará próxima ao que temos no setor privado, o qual funciona de forma convincente. Ou seja, atualmente o setor privado ele exige aí uma formação para você ocupar determinados cargos, para você ter, no caso, uma promoção, você precisa ter um estudo, você precisa estar se atualizando, fazer um curso. Isso é interessante porque você vê que na esfera privada a pessoa progride e ela muda constantemente. No cargo público não tem isso muitas vezes. Você vê que ou essa questão da indicação, ou a pessoa entra e permanece a vida inteira num sistema ali que não tem essas alterações. Então você fazendo isso, você aproxima da esfera privada e aí você cria um sistema de motivação também para a pessoa estar sempre se aperfeiçoando ali. E eu vou até ser um pouco irônico, mas o que eu pensei comigo mesmo aqui, tá? Por exemplo, o senhor Paulo Maluf nunca mais será prefeito ou governador? É uma pergunta que eu me fiz e que eu acabei num consenso de que de fato ele pode vir até ser o próximo presidente, tá? Eu creio que ele possui a formação e poderá participar do concurso. Pessoas vão falar, pô, Maluf, presidente, suponhamos que sim, vamos criar um cenário aqui que eu vou supor que o Maluf é presidente. No exercício da presidência, vamos supor que o Maluf chega e ele vai fazer um anúncio. Meu senhor e minha senhora, como ele costuma dizer, veja bem. Ele vai pegar esse assunto da Petrobras que está aí no cerne atualmente. A Petrobras está falida, com todos os problemas por nós conhecidos. Eu tenho a solução, eu vou criar a Polipetro, muito mais eficiente, que vai resolver a situação. Tá? Então, brincadeira à parte, o que eu penso? É que nesse cenário, o que pode acontecer? Após o anúncio, ministérios e quem está envolvido com a esfera política vai se reunir com ele e questionar, ok, senhor presidente, por que a Polipetro vai ser melhor? Ao passo que ele pode enumerar, vai ser melhor por causa disso, disso e disso. O que eu penso é que nesse modelo, os ministros, assistentes e todo o mais que está envolvido ali com o governo, o que eles podem pensar? Bom, essas ideias são boas, então vamos incorporar a Petrobras e caminhar a proposta do Senado. Em seguida, ser efetuado um novo pronunciamento com a decisão tomada. O que eu coloco aqui? Eu penso que mesmo figuras pertencentes ao atual sistema não terão mais motivação ou necessidade política de aplicarem as suas leis, que é o que acontece agora. E para mim isso já é argumento suficiente para que essa reforma seja imediata e a partir das próximas eleições.
Calma aí. Deu um pause ou parou? Agora, como eu estava falando do sistema, eu já expliquei ele um pouco. Eu vou dar uma pausa, relaxar um pouco para fazer uns comentários mais pessoais aí e para complementar o que eu estava falando anteriormente, né? Então, como diz a música, é 1 minuto da sua atenção, filhão, mas já vai se preparando. E aí vem com nós que o barato é louco. Eu já comecei dessa forma porque é assim que eu vou falar como eu sinto e para quem eu quero me dirigir, que é a galera aí da quebrada. Porque o que acontece? Eu sei que muitos, quando ouvirem isso, eles vão falar, porra, né, nós estamos de fora e estamos mais uma vez excluídos do sistema. E aí a ideia que eu vou dar é o seguinte, que não tem nada a ver, e é aqui que mora o segredo, tá? Tem muita gente que já se prepara e vai se preparando ainda mais. Ou seja, né, tem gente que faz aquele cursinho para concurso, tem gente que passa o dia só estudando, tá? E aí o que eu vou falar aí para a comunidade? A ideia é que as comunidades aí que têm interesse em participar desse processo, têm interesse em entrar no cenário político, essa é a vez de você conseguir uma oportunidade para isso. Porque com partido, com instituição partidária, com lobby, com tudo mais, não tinha como. Agora a ideia é só você se preparar. E aí o que eu tenho a dizer aqui para as comunidades? É que você tem que se fechar, avaliar na comunidade quem tem condições, porque tem pessoas que já têm uma aptidão para estudar, vai bem na escola, que já tem uma formação, mas aí ela trabalha, tem uma ocupação, tem a família dela. E o que eu quero chegar é que essa comunidade tem que entrar nessa família e conversar com todos nessa comunidade para que todos doem um pouco e no final vai se ter uma renda, tá? E aí qual que é a ideia? É que essa renda, caso o indivíduo aceite a participar desse processo, ele passa a se preparar sendo bancado pela comunidade. Ou seja, você vai pegar um indivíduo que ele tem lá uma aptidão para estudar, ele tem uma formação, e aí ele vai querer ingressar nessa vida política de acordo aí com um consenso com a comunidade. A comunidade vai bancar ele ali com o recurso da própria comunidade para ele poder se dedicar mais aos estudos e se preparar para esse processo que vai ser um processo aberto a qualquer um. E aí o que eu falo por comunidade? Eu falo que a comunidade tem que se fechar nela mesma, tá? Não deixar isso se patrocinar por grupos diversos, por comandos, por igrejas, que podem ter um interesse escuso por trás disso. Veja bem, um compromisso da comunidade para preparar um representante para que ela esteja mais próxima dessa realidade. E a partir daí, a dignidade e a honestidade de cada um vai ter de vir à tona para não contaminar com o que queremos eliminar atualmente desse sistema. E nesse sistema, no caso, como eu digo, um vai monitorar o outro, tá? Sendo que uma má conduta poderá incidir na revogação do cargo. Por isso é importante estar no processo para se acompanhar e para fazer prevalecer o direito a que todos têm direito. O que eu quero dizer aqui é que a ideia é a comunidade se centrar nela mesma, o indivíduo vai representar a comunidade lá dentro, e uma vez ele estando dentro do sistema e representando a comunidade, ele tem que manter uma conduta e manter o compromisso com essa comunidade para futuramente aí não ter revogado o cargo. E da mesma forma no processo contrário, ele vai estar de olho com as outras pessoas que também vão passar nos concursos e vão estar exercendo os outros cargos para se policiar e para não deixar que a corrupção não venha novamente a entrar dentro do processo político. Como eu disse, para não nos contaminar com o que a gente quer eliminar dos outros sistemas, e fazer prevalecer o direito que a gente tem. E a ideia aqui é que qualquer um poderá ter acesso ao sistema, sem essa de briga de classe social, blá blá blá. E para quem está sem objetivo, qual que é o recado? Estude se essa for a sua vontade. Se você tem vontade de fazer parte da história política do nosso país, ajudar a melhorá-la, beleza. Então, sem desculpa, sem conversinha, aquela questão é que é o seguinte, aqui o barato é louco, mas o processo não é lento, o processo é rápido. Tá? Eu estou propondo essa mudança para já, e quem depois entrar em controvérsia, isso e aquilo, porque nós pedimos cota e nós ainda não temos a nossa espaço, nós não temos isso, não tem aquilo, vai tomar no cu, vai se foder,
E não tem conversinha. É pegar no caderno, é estudar. Tem gente que faz isso dentro do ônibus, tem gente que vai atrás e tem gente que tem a sua formação e consegue chegar lá. Então, a partir desse sistema, a porta vai estar aberta para todo mundo. E aquela comunidade que acha que é um pouco mais fragilizada, ela tem que se estruturar para chegar em pé de igualdade com os outros que vão estar lá e não tem conversa. É isso aí. Tá? E como palavra final, eu quero deixar um recado aqui para todos. Tá? O que eu quero dizer é que, para aqueles que querem uma o que eu quero dizer aqui é o seguinte: para aqueles que querem uma revolução, vamos revolucionar, tá? Mas nada desse negócio de ir para as ruas. O que eu quero falar para vocês aqui: não vão para as ruas. Ninguém tem que ir para a rua. Estão falando aí de ir para a rua no próximo domingo, estão falando aí de bababá, isso e aquilo, de militarismo, de impeachment da presidente, isso e aquilo. Isso não funciona. O que eu vou falar para vocês é o seguinte: nada desse negócio de usar máscara, aquela veia da vingança, Homem-Aranha, esquece essa porra, tudo babaquice, tá? Nada de grupo de luta armado, militarismo, nada disso, tá? O que eu vou falar para vocês aqui agora: a revolução aqui, ela é silenciosa, pacífica e acima de tudo inteligente. Gritar, quebrar, competir, etc., isso é o que eles querem. Como diz o velho deitado, eu vou enfatizar isso aqui para vocês: dividir para conquistar. A ideia é o que? Dividir a população, colocar um discutindo política com o outro, grupo político, partido político, futebol, isso e aquilo, ninguém chega em consenso nenhum. A proposta aqui é o que? Acaba partido político, acaba grupo político, acaba a discussão. Tem capacidade? Passou no concurso? Você é vereador, você é prefeito, você é governador e você é presidente. E assim sucessivamente, mantendo a mesma estrutura que tem agora. O cara vai ter a mesma obrigação, vai ter o Senado, vai ter a Câmara, vai ser os mesmos poderes. Legislativo, executivo e tudo mais, tá? Então não tem mudança nenhuma. A mudança tem que ser aqui dentro, a mudança tem que ser no raciocínio. Não vá para a rua, não faça protesto, não use máscara, não se filie a nenhum grupo. E o que eu passo aqui é: não haverá mais grupos, apenas o interesse no bem comum. Como argumentei, silenciosamente, comente essa reforma entre seus familiares e amigos, aguarde em silêncio. Se as entidades civis não se manifestarem, o ideal é que sim, pois têm conhecimento de causa, ou seja, aqueles que têm lá o diploma, que têm o conhecimento, que já têm um grupo formado, eles têm que chamar essa mudança dentro da sociedade. Se eles não fizerem isso, façamos nós silenciosamente. Né? Então, o que eu peço aí? Que nós façamos abaixo-assinados com essa proposta, com a nossa proposta, uma observação: que nenhuma linha poderá ser alterada após o término, e encaminharmos isso para votação. Silenciosamente, educadamente, nós vamos pedir que os nossos representantes votem e sancionem aquilo que nós queremos. Dessa forma, não haverá grupo que poderá fazer pressão política ou terror psicológico contra o desejo de uma nação. Ou seja, se todo mundo entender o que eu estou falando e a nação fizer isso, não tem nenhum grupo que vai ameaçar a família de ninguém, não tem nenhum grupo que vai injetar dinheiro, não tem ninguém que vai fazer pressão contra o povo. A ideia é do povo. Tá? O povo, se fizer esse abaixo-assinado e todo mundo quiser isso, todo mundo vai chegar, colocar a ideia num papel, definir as diretrizes dessa ideia de forma ordenada e clara e apresentar isso para votação no Congresso. A gente tem tempo hábil para fazer isso até 2016, as votações são praticamente mais ou menos para outubro. A gente tem várias instituições aí, VUNESP e tantas outras, que preparam concurso, tá? E eu acho que dá para preparar um concurso num tempo hábil para todos esses cargos aí, vereadores e prefeitos, dentro da esfera de cada regionalidade da sua cidade. E a gente tem como aprovar isso já mudando o sistema a partir de agora, para não deixar acontecer essa palhaçada aí. Impeachment daqui, partido político que vai assumir, o outro é a mesma coisa que o anterior, e aí quer o militar e não quer intervenção externa, isso e aquilo, e aí a bagunça está formada. Então, o que eu coloco aqui? Essa é a minha contribuição para o processo. Todo mundo fala aí que não dá para mudar, não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo. O que eu penso aqui é que dá para mudar, e essa é a hora de mudar, essa é a minha contribuição. O demais é com vocês, tá? Essas não são as minhas ideias, essa é a nossa mudança. E aí cabe a vocês decidir se realmente essa é a nossa mudança. E eu finalizo por aqui, o debate está formado. É nóis.